Agora eu vou falar um pouquinho sobre a classificação das cadeias carbônicas e dos hidrocarbonetos em si, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que saber o que é um carbono primário. O carbono primário é aquele que está ligado no máximo a um carbono. Depois temos o carbono secundário. Ele está ligado a 2 carbonos. Carbono terciário. Um carbono que está ligado a 3 carbonos. E o carbono quaternário, ligado a 4 carbonos. E a gente ainda tem um tipo de carbono que é o carbono quiral, ou assimétrico. Quando existe esse carbono, existe uma coisa chamada isomeria óptica. Esse carbono ele tem que ter somente ligações simples em 4 compostos diferentes. Vamos lá, escrever aqui uma cadeia. Escrevi uma cadeia aqui, então. Deveria ter feito diferente as cores, né? Mas tudo bem. Carbono primário. Esse. Esses são os carbonos primários. Carbono secundário. Esse tá ligado a 2 carbonos. Esse aqui, que tá ligado a 2 carbonos. Carbono terciário. Ele que tá ligado a 3 carbonos. Carbono quaternário. Que está ligado a 4 carbonos. E por fim, o carbono quiral, ou assimétrico. Tem somente ligações simples, ele está ligado a 4 compostos diferentes. Essa é a classificação das cadeias carbônicas pela ligação entre os carbonos, tá? Agora, vamos falar das cadeias abertas. Chamado de cadeia aberta, alifática ou acíclica. Então, nessas cadeias, o que a gente tem? A gente vai ter uma cadeia que ela não é fechada, ela é uma cadeia aberta. Esse caso aqui é um exemplo de cadeia aberta. Cadeia fechada, a gente vai ver que geralmente é tipo assim, ó. Isso é uma cadeia fechada. Eles são cadeias abertas. Que não tem início, nem... não tem como você fazer um ciclo, né? Depois a gente tem as cadeias sobre ligação, né? Vou botar ligação. Cadeia saturada. Só ligação simples. Exemplo. Isso aqui é uma ligação simples, é um risquinho só. E essa ligação vai ser sigma. Cadeia insaturada. Tem ligações duplas ou triplas. Então, na ligação dupla é assim. Uma é sigma e a outra é pi. E na ligação tripla, uma é pi, outra é pi, e a do meio é sigma. E tem que ser entre carbonos essas ligações pra gente poder classificar, né? Então tem que ser
assim ou assim. Não adianta ser uma ligação com carbono com uma ligação dupla com oxigênio, por exemplo. Essas são as cadeias insaturadas. Continuando na classificação das cadeias. Temos cadeias normais. A cadeia normal é aquela que não possui nenhuma ramificação. É chamada de cadeia normal, reta ou linear. Essa só tem carbono primário ou secundário, sem ramificação. Exemplo. Isso é uma cadeia normal, reto, linear. H2 e H3 aqui, propano, tá? Depois a gente vai ter cadeia ramificada. Ou com grupos substituintes. Ou arborescente, também já ouvi falar. Mas é basicamente o que é uma cadeia ramificada. Cadeia ramificada tem ramificação, obviamente, mas aí tem carbono terciário ou quaternário. Exemplo. Vou usar aquele mesmo exemplo ali que eu vou botar uma ramificação. Então, a cadeia tem isso aqui é um metil. É uma ramificação. Olhando bem, esse carbono aqui, então, ele é um carbono terciário. Então, essa é a cadeia ramificada, ou com grupos substituintes, ou arborescente, tá? Depois a gente vai ter a cadeia homogênea. A cadeia homogênea é que só tem carbono entre as ligações de carbono. Ou seja, não tem nenhum heteroátomo. Exemplo das cadeias que eu dei acima são todas cadeias homogêneas. Aí eu vou ter também cadeia heterogênea. Uma cadeia heterogênea tem um heteroátomo entre as ligações de carbono. Um heteroátomo é um átomo diferente de carbono, por exemplo. Então, as ligações de carbono tem um oxigênio aqui. Isso aqui vai ser um heteroátomo. E essa cadeia vai ser uma cadeia heterogênea por causa disso, tá? Também tem cadeia mista. Tem parte aberta e parte fechada. Ou parte linear. Não, é parte aberta, não é linear. Parte aberta e parte fechada.
Esse é um exemplo de uma cadeia, não botei os hidrogênios, só os carbonos. De uma cadeia que ela é mista. Ela tem uma parte aberta e uma parte fechada, bem tranquilo. Agora eu vou falar de cadeia fechada. Também chamada de cadeia cíclica. As cadeias fechadas são as cadeias que você começa num ponto e termina nesse mesmo ponto. Dentre as cadeias fechadas, a gente tem alguns tipos de cadeia. Temos as cadeias aromáticas. Para ser uma cadeia aromática, precisa ter 6 carbonos com alternância de ligação simples e dupla. Que isso vai gerar uma ressonância. Deixa eu botar um pouquinho. Ó, então tem 6 carbonos, é uma cadeia fechada, tem alternância de ligação simples e dupla. E vai gerar ressonância, pode ser representada assim também, ó. Assim. Daí ela pode ser polinuclear, pode ser mononuclear, depende de quantas anéis aromáticos, né, que a gente chama de anel aromático, isso aqui também. Anel benzênico ou aromático, tá? Pode ter mais do que um, enfim. Então, isso são as cadeias fechadas ou cíclicas que são aromáticas. Daí a gente tem cadeia fechada que não vai ter o anel aromático, e vai ser chamada de alicíclica. Não possui anel aromático. É uma cadeia fechada normal, pode ser assim, ou com uma dupla, pode ser até assim, ó. Se não tiver alternância de ligação, pode ser assim. Cada vérticezinho aqui é um carbono, né? São exemplos de cadeias alicíclicas. E daí, dentre essas, aí a gente pode ter uma cadeia homocíclica, que não tem heteroátomo, ou heterocíclica, e saturado ou insaturado, né? Então, homocíclica. Sem heteroátomo. Lembra que é entre as ligações de carbono. Ou heterocíclica. Com heteroátomo. As que eu dei ali são exemplos de cadeias homocíclicas. Uma cadeia fechada heterocíclica seria assim, ó. Tem um heteroátomo ali. Esse é um exemplo. Então, essas são as classificações das cadeias carbônicas.